Aula 10. Jesus. Quem é ele? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus não foi somente um homem de Deus. Ele é o próprio Deus, subsistindo com o Pai e o Espírito, sendo que também é agente criador e mantenedor de todas as coisas. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Jesus. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Alguma vez você já se perguntou quem é Jesus? Falar sobre ele pode parecer desnecessário, visto ser tão citado desde muito. É certo que tenha sido o homem mais pesquisado em toda a história. Inúmeros materiais já foram produzidos sobre ele, mas a grande verdade é que poucos realmente o conhecem e, acertadamente, podem falar ao seu respeito. A maioria tem se limitado a falar sobre os feitos e ensinamentos do Cristo, porém, quase nada conseguem falar sobre sua pessoa bendita, motivo pelo qual esse estudo torna-se tão importante e necessário. É fato que ninguém é capaz de dizer tudo acerca de Jesus, visto ser ele divinamente pleno. Entretanto, é possível aprender muito sobre ele, segundo o que as Escrituras Sagradas nos esclarece. E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus e sua humanidade. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. As duas naturezas de Cristo, divina e humana, têm sido uma questão que, por ser mal compreendida, provocou muita discussão através dos anos. Sobre isso, é bom lembrar que a necessidade de encarnação do Cristo se deu pelo fato que a comunhão com Deus havia se perdido por causa da transgressão de Adão, o primeiro homem. Devido a isso, importava que por um representante da raça humana, o segundo Adão, Jesus, o pecado fosse extirpado e a comunhão com Deus restabelecida. A encarnação de Cristo foi necessária e suficiente para restabelecer novamente a conexão entre o divino e o humano. Jesus precisou se encarnar, pois entre os homens não se encontrou justo algum que pudesse ser apresentado ante Deus como um sacrifício perfeito, sendo que este precisaria tanto pertencer à raça humana para representar-nos, substituindo-nos vicariamente, e assim os benefícios da sua morte aplicar-se-á a nós, quanto divina, para sua morte ter valor infinito e salvar os homens. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. 3 importantes verdades sobre a humanidade de Cristo. Primeira, sua natureza humana permaneceu abrigando a divina. Embora numa estrutura completamente humana, Jesus reteve toda a natureza divina. O caráter de Jesus reside na sua natureza divina e não na humana, porque a ele não foi adicionado
uma pessoa humana, mas sim uma natureza humana, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Segunda, sua estrutura física foi totalmente humana, embora sua concepção tenha sido totalmente divina. Jesus foi concebido de forma maravilhosamente misteriosa, pois não teve a contribuição de um pai humano. Neste aspecto, a concepção de Jesus, homem, embora física, não obedeceu ao padrão natural. E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Terceira, sua estrutura física mortal foi revestida de imortalidade. Ao se encarnar, Jesus recebeu um corpo completamente sujeito às dores, necessidades, fragilidades e degeneração, tal como os demais homens. Mas, após sua ressurreição, este corpo se tornou pleno, revestido de perfeição e imortalidade. Dessa forma, Jesus manterá este corpo por toda a eternidade. Após a ressurreição de Jesus, A. Permaneceu com a aparência de um homem. B. Continuou tendo carne e ossos como os homens. C. Permanece no céu como homem. D. Voltará como homem. E julgará como homem. Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus e sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Não nos restam dúvidas sobre a divindade de Cristo. Jesus não foi somente um homem de Deus. Ele é o próprio Deus, subsistindo com o Pai e o Espírito, sendo que também é agente criador e mantenedor de todas as coisas. Sobre este aspecto, o próprio Cristo afirma: Eu e o Pai somos um. Nunca houve uma época em que Jesus não existisse. Ele é o Verbo eterno, que abdicou-se da sua glória, humilhando-se em forma de homem, a fim de se identificar com sua criação e salvá-la. Em sua oração sacerdotal, o próprio Cristo confirma este fato. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ao deixar a sua glória, Cristo se colocou na posição de filho, no instante em que se encarnou e recebeu a natureza humana. Sua vida e ministério revela, antes de tudo, o maior dos projetos divinos, pois visava o resgate da alma e restauração de todo o mundo. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O tempo em que Cristo esteve entre nós, em carne, revela o imenso amor de Deus pelo homem e a forma mediante a qual leva a sério as promessas que faz. Glória a Deus por Cristo, que nos salvou e é o único digno de ser adorado.
Jesus Cristo é o Supremo. A. Redentor. É Ele quem redime e resgata a alma perdida em pecado. Porque eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. B. Purificador. É Ele quem limpa e remove as manchas da maldade no coração humano. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. C. Mestre. É Ele quem instrui e dirige até mesmo os que se dizem mestres. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. D. Profeta. É Ele quem prediz acertadamente aquilo que se cumprirá. Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. E. Mediador. É Ele que intervém ao nosso favor. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. F. Sacerdote. É Ele que ministra ante Deus em perfeição e santidade. Considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. G. Pastor. É Ele que apacenta nossas almas, guiando-nos a águas tranquilas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. H. Rei. É Ele que governa acima das mais altas autoridades. E o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E etc. Conclusão. Jesus Cristo é uma pessoa divina, Espírito eterno, que após a encarnação assumiu duas naturezas unidas, indissolúveis, mas subsistentes. Como já vimos anteriormente, sua encarnação foi necessária para cumprir as exigências com respeito à redenção do homem, pois o mediador precisaria ser um representante da raça humana, além de não possuir defeito, pecado, para que o sacrifício fosse único e suficiente. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Mesmo após a ressurreição, Jesus permaneceu com um corpo físico. Entretanto, é importante frisar que este corpo fora revestido de imortalidade e perfeição. De forma conjunta, Jesus é completo e totalmente Deus, embora permaneça com a aparência de um homem, na sua essência como o Senhor do universo e no físico como representante da humanidade toda, permanecendo assim como o elo que nos conecta com Deus. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mesmo Jesus tendo vivido há cerca de 2000 anos atrás, sua mensagem continua a falar ao coração humano de forma profunda e transformadora. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente.
O Mestre tem transformado os corações que a ele têm se rendido e salvado almas que antes já estavam condenadas. Este é Jesus, o único Salvador. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens.